Seja bem-vindo a mais um vídeo, e esse vídeo é para aquele supermercadista raiz, porque nem eu conheço essa rede aqui. Eu estava estudando na internet esses dias e eu vi um mini documentário de uma rede que foi uma das maiores do Brasil, se não a maior, que inclusive teve o primeiro hipermercado no Brasil. Os caras foram gigantescos, com mais de 200 lojas, e acabou, né? É conhecido como Casa da Banha. Eu não conhecia essa, e olha que eu conheço de bandeira, de supermercado. E eu parei para estudar todo esse vídeo aqui. Eu falei, cara, vou trazer esse conteúdo aqui para o pessoal ver. Se você conhece, já escreve aqui, né? Eu vou passar o vídeo agora, ver se você lembra, se é da sua época. Eu sou de 86, né? Então, na verdade, essa rede acabou nos anos 90. Então eu era criança, por isso que eu não conheço. Mas tem gente aqui, deve ter uns donos de mercado raizão aqui, que vai conhecer essa rede aí. Vamos agora assistir a história dessa rede e como que um negócio tão gigantesco, ainda mais na década de 70, 80, 90, que o supermercado ganhava mais dinheiro nessa época, tá? Ganhava mais dinheiro. Então, a maioria das redes gigantescas de hoje nasceram naquela época. E foi possível essas redes crescerem e se tornar o que se tornaram porque elas nasceram, surgiram numa época que o supermercado dava muito mais dinheiro. Então, vamos ver a história da Casa da Banha. Coloca aí, produção. Antes de eu derrubar esse vídeo, já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você está chegando agora e ativar as notificações aí, certo? Lembrando que nós temos uma agência de marketing e vendas. Se você quer aumentar as vendas do seu negócio, nós vamos melhorar seu marketing, seu mix, sua precificação, tua loja, porque o nosso objetivo é fazer você vender mais, certo? Tem o link do WhatsApp aqui, chama a minha equipe, vamos bater um papo. E também tem a FGF, que nós sempre indicamos como contabilidade especializada em supermercado e especializada em lucro real. Se você quer pagar menos imposto, aumentando o seu lucro, é só chamar eles aqui no WhatsApp. Coloca aí, produção. Bora. Você se lembra da Casas da Banha, a maior rede de supermercados brasileira que dominava o país, com lojas por toda parte e um nome que virou até referência cultural? Inclusive, o primeiro hipermercado do Brasil foi da Casas da Banha. Uma rede tão poderosa, com mais de 230 lojas, 20 mil funcionários e um faturamento milionário, que deixou de ser apenas um supermercado e se transformou num verdadeiro símbolo da cultura popular brasileira. Nos anos 80 e 90, os supermercados viviam seu auge e a Casas da Banha reinava absoluta. Ela estava na TV, na música, na publicidade e até no programa do Chacrinha. Mas o que parecia imbatível desmoronou. A empresa acabou se afundando em meio a dívidas, má administração, mudanças no mercado e crises econômicas. Mas o que aconteceu com a Casas da Banha? Como uma rede tão presente no nosso cotidiano simplesmente desapareceu? É isso que iremos descobrir. Vamos descobrir. O ano era 1955 e o Brasil vivia o fim da Era Vargas e o Rio de Janeiro ainda era a capital do país. Foi nesse cenário de transformações políticas e sociais que surgiu um nome que marcaria a história do varejo nacional: Casas da Banha. A ideia nasceu da mente de Climério Veloso, um empresário visionário, também proprietário do tradicional Jornal dos Esportes. Ele fundou a primeira unidade da Casas da Banha com uma proposta simples e direta de oferecer produtos populares com qualidade e preço justo. O nome, à primeira vista, causava estranhamento, mas fazia todo sentido. A loja era especializada em carnes suínas e seus derivados, como banha, toucinho, presunto e linguiça. Naquela época, era comum que mercados cariocas tivessem um mascote. Logo, a Casas da Banha ganhou o mascote, um porquinho simpático que ajudava a criar uma identidade popular e acessível. Devia ser palmeirense. Outras redes da época também seguiam essa tendência, como o Cachorro Heitor, do extinto supermercado Disco, e o Pato Marrequinho, das Sendas. Que foi comprado o slogan até então era uma família a serviço do povo, e ficou bastante conhecido. Apesar do nome ambicioso, a ideia inicial era modesta, de funcionar apenas como um armazém. Mas foi somente em 1966, mais de uma década depois da fundação, que a Casas da Banha inaugurou seu primeiro supermercado na cidade do Rio de Janeiro. A partir dos anos 60, a empresa começou a diversificar seus produtos. Aos poucos, além das carnes suínas, passaram a ser vendidos laticínios, bebidas, enlatados, grãos e outros itens básicos. Essa expansão fez com que a Casas da Banha se tornasse uma referência no varejo alimentar do Rio de Janeiro.
Entre a fundação em 55 e o final dos anos 60, não houve grandes acontecimentos que mudassem o rumo da empresa. No entanto, a história tomou um novo caminho a partir da década de 70. Nos anos 70, a Casas da Banha, já popularmente conhecida pela sigla CB, encontrou um aliado poderoso para impulsionar sua marca: a televisão. A rede se tornou uma das principais patrocinadoras dos programas de Chacrinha, o irreverente comunicador que dominava o horário nobre da TV brasileira. O primeiro grande salto de visibilidade veio com o patrocínio da discoteca do Chacrinha, que logo se transformaria no clássico cassino do Chacrinha. Com sua linguagem única, bordões marcantes e audiência gigantesca, o programa virou o palco perfeito para promover a rede de supermercados. Porém, a parceria com Chacrinha foi além da propaganda. Um episódio curioso marcou a história dessa parceria. A Casas da Banha enfrentava um problema, estando com um grande estoque de bacalhau encalhado. A solução veio diretamente de Chacrinha, que pediu peças inteiras do peixe e começou a arremessá-las para a plateia durante o programa, ao som do bordão: "Vocês querem bacalhau?" As cenas viraram um clássico da televisão brasileira. O público disputava o peixe no braço e a repercussão foi tão grande que o estoque sumiu das lojas. Olha só, ação publicitária simples. Aí, ó, essa é uma estratégia de marketing. Se você tem audiência, seu estoque está encalhado, você tem que botar esse produto em todas as suas mídias, né? Então, o que a Casa da Banha fez? Estava travado o estoque. O único canal de comunicação era o Chacrinha, que era a TV. Foi lá, falou para ele divulgar, ele divulgou, o estoque foi embora. Como que nós fazemos isso nos dias de hoje? Cara, seu estoque está parado, você tem o Instagram, você tem o tráfego pago, você tem, para quem tem carteira de cliente no WhatsApp, uma comunidade, você comunica em todos os seus canais, bom, o estoque vai embora. Isso é o que nós fazemos aqui na nossa agência. Continue, produção. Genial transformou a Casas da Banha em uma marca nacionalmente conhecida. Aproveitando o sucesso, a Casas da Banha iniciou um processo acelerado de expansão e adquiriu redes concorrentes menores, como a Ideal e a Mercy. Logo, a empresa passou a operar em diversos bairros estratégicos do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. Além disso, a rede deu seus primeiros passos para fora do estado, abrindo filiais em São Paulo e depois em outras regiões do Brasil. No auge da expansão, a Casas da Banha chegou a ter 224 lojas espalhadas por 6 estados e no Distrito Federal. No estado do Rio de Janeiro, o supermercado estava presente em diversas cidades, como Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Volta Redonda, Nova Iguaçu e Cabo Frio. Já no estado de São Paulo, a rede estava presente em São Paulo, Osasco, São Bernardo do Campo e Mauá. Em Minas Gerais, era possível encontrar as Casas da Banha em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Cataguases. Além de outras cidades do Brasil, como Brasília, Salvador, Manaus e Boa Vista. A marca se consolidava como um verdadeiro império do consumo popular. No ano de 1972, a Casas da Banha deu um passo inovador e inaugurou o Porcão, considerado o primeiro hipermercado do Brasil. Porcão é Localizado na Avenida Brasil, no bairro da Penha, o Porcão era um marco. Sua estrutura impressionava por possuir uma torre com um relógio de 4 faces, visível à distância, e um estacionamento enorme para... Eu não colocaria Porcão como nome de um hipermercado, cara, porque dá ideia de sujo. De bagulho porco, sujo. E o porco, lembra do porco? Coloca um porco aí na sua cabeça, um porco de verdade. Não traz algo relacionado à sujeira? Lembra dos porcos que a gente vê lá? Nós vimos um porco aqui no rua de trás aqui, cara, que é porcão mesmo, bicho desse tamanho aqui. Não. Só se eu fosse dono de mercado palmeirense, entendeu? Falando nisso, Palmeiras não tem mundial. Mas, cara, Porcão não, pô, tem tanto nome, caramba. Casa da Banha, Porcão. Não, mas beleza, continue, vamos ouvir a história do hipermercado Porcão. Continue, produção. Centenas de carros. Além disso, o Porcão possuía 2 andares, algo inovador até então. O andar inferior funcionava como um supermercado tradicional, com alimentos, produtos de limpeza e itens do dia a dia. Já o andar superior trazia uma novidade, com venda de eletrodomésticos, discos e produtos mais sofisticados, antecipando o conceito de compras em grande escala e variedade. O Porcão se tornou um ponto de referência tão importante que, mesmo fora de operação desde os anos 90, sua estrutura ainda é usada como marco geográfico na cidade até hoje. A Casas da Banha havia se tornado um verdadeiro símbolo de modernidade e um império do consumo popular brasileiro.
Nos anos 80, a economia brasileira oscilava entre altos e baixos, marcada por inflação crescente e instabilidade. Contudo, mesmo com os desafios, o consumo popular ainda era forte. E foi nesse cenário que a Casas da Banha atingiu o auge absoluto de sua história. Entre 1981 e 1986, a rede viveu seus anos mais prósperos. Neste mesmo período, ela teve seu maior impacto na sociedade, alcançando o reconhecimento nacional e se consolidando como símbolo da cultura popular brasileira. O que mais marcou essa fase foi a força da marca na publicidade e na memória coletiva. Os anos 80 foram o auge da publicidade criativa no Brasil, e a Casas da Banha soube aproveitar esse momento como poucas empresas. Em 1980, o radialista e publicitário Borelli Filho criou o famoso jingle do Tchá Tchá Tchá. A música estreou em uma propaganda animada, com porquinhos dançando e fazendo compras, conquistando o público com leveza, humor e carisma. Nascia ali também o novo slogan da marca: CB Muito Mais Você. O jingle virou um verdadeiro chiclete na cabeça das pessoas. A publicidade da Casas da Banha era criativa, popular e envolvente. Grandes nomes da TV passaram a estampar os comerciais e eventos da marca, como Hebe Camargo e Marília Gabriela. A Casas da Banha foi além do comércio, ela virou parte da identidade brasileira. Seus supermercados eram espaços de encontro social, frequentados por pessoas de todas as classes. O ambiente era cheio de novidades, com alto-falantes anunciando promoções e jingles tocando ao fundo. Mas a empresa não parou por aí. Ela continuou inovando e criou a CB Eletro, uma divisão voltada exclusivamente para eletrodomésticos e eletrônicos, com lojas especializadas dentro dos hipermercados. Logo, a marca passou a ser vista como moderna, confiável e popular ao mesmo tempo. Inclusive, a Casas da Banha foi citada na música popular brasileira. O cantor Raul Seixas menciona na canção Tu és o MDC da minha vida com o verso: não posso sentir cheiro de lasanha, me lembro logo da Casas da Banha, onde íamos nos divertir. Já o grupo Titãs também fez uma citação irônica na música Flat Cemitério Apartamento, com o trecho "E se as Casas da Banha batessem alguns gordos para o seu abastecimento?". No ano de 1985, a rede alcançou números impressionantes, com mais de 230 lojas espalhadas pelo país, cerca de 20 mil funcionários e um faturamento anual superior a 700 milhões de dólares, o equivalente a bilhões de reais hoje em dia. Entretanto, logo a Casas da Banha enfrentaria uma grande queda. A partir de 1986, a situação da Casas da Banha começou a mudar drasticamente. O Brasil enfrentava uma série de planos econômicos desastrosos. O Plano Cruzado, implementado pelo governo Sarney, congelou os preços, incluindo dos supermercados. No caso da Casas da Banha, isso foi especialmente problemático. Muitos produtos estavam com preços promocionais no momento do congelamento, e esses valores artificialmente baixos tiveram de ser mantidos por mais de um ano. Como resultado, a rede de supermercados enfrentou prejuízos enormes, estoque parado e margens espremidas. Logo, as propagandas de supermercado sequer mostravam mais os seus preços. O setor inteiro entrou em alerta, mas a Casas da Banha, com suas dimensões e obrigações, foi uma das mais afetadas. No ano de 1990, o Plano Collor agravou ainda mais a situação. O confisco da poupança e a redução drástica do poder de compra da população levaram a uma queda brusca nas vendas. Para uma rede com margens de lucro apertadas e altos custos operacionais, o impacto foi devastador. Sem capital de giro, com dívidas se acumulando e fornecedores deixando de entregar mercadorias, a Casas da Banha entrou em colapso operacional. Aqui tem um negócio que é um detalhe, tá? Não importa o tamanho da rede. Você entrou em dificuldade, não tem fornecedor que banque. O Pão de Açúcar lá atrás, na época do Abílio, entrou em ruptura. A Lojas Americana, pertence aos homens mais ricos do Brasil, do John Paulo Lehmann. Cara, não pagou, não tem boi. Os caras vão desabastecer. E o supermercado, o que faz o supermercado quebrar é a falta de capital de giro. Faltou caixa, ferrou tudo. Faltou dinheiro no caixa, você pode vender o que for. Eu que trabalhei no Seta, que é uma empresa que quebrou,
vendia muito, tá? O problema nunca foi venda, o problema nunca foi demanda. O problema foi alavancagem, em algum momento não tinha mais caixa, mas a loja vendia, com margem, dava lucro, mas estava muito alavancada, certo? Então, posso ver, o tamanho dos caras era o maior do Brasil, você parou de pagar, acabou, não tem boi. Vamos lá, produção. Em 1991, a empresa tentou reagir. Entretanto, a crise era profunda demais. Por esse motivo, a rede precisou demitir cerca de 9.000 funcionários, o equivalente à metade de sua força de trabalho. A folha de pagamento, que chegava a $2 milhões por mês, acabou se tornando insustentável. Logo, lojas começaram a ser fechadas ou devolvidas aos antigos donos por falta de pagamento. Já outras entraram em disputa judicial. No ano de 1992, o quadro se agravou ainda mais. Das 224 lojas que a rede possuía, 149 foram vendidas ou transferidas para outras redes, enquanto as lojas restantes foram fechadas definitivamente. Além disso, mais de 3.500 funcionários foram dispensados e a empresa enfrentou cerca de 9.000 processos trabalhistas. O número de processos só caiu após o pagamento gradual de indenizações em milhares de casos. Apesar de tentativas de reestruturação, a Casas da Banha não conseguiu se adaptar ao novo cenário econômico. A concorrência cresceu bastante, junto com os custos. Aos poucos, a imagem da marca, antes símbolo de confiança, passou a representar crise e declínio. Está dizendo que a concorrência aumentou bastante, junto com os custos. Cara, quer que eu fale uma coisa? Nessa época não tinha concorrência, não. Concorrência é hoje. Nessa época, esse povo que abriu o mercado nessa época não sabe o que era concorrência. Eles não conhecem o ano de 2025 para ver o tanto de concorrência que tem. Coloca aí, produção. Vamos lá. Sem conseguir reverter a situação, a empresa se arrastou em dívidas e processos judiciais até o ano de 1999, quando foi oficialmente declarada falida. O golpe final veio em 99. Após anos de tentativas frustradas de recuperação, a Justiça decretou oficialmente a falência da Casas da Banha. Todos os bens da empresa, incluindo os bens pessoais do empresário Climério Veloso, foram reunidos e liquidados para o pagamento das dívidas acumuladas. A decisão foi tomada após o advogado da rede entrar com uma confissão de dívida na vara de falências. Assim, o juiz determinou um prazo de 20 dias para que os credores justificassem seus créditos. Prioridade no pagamento de débitos trabalhistas, estimados em cerca de $5 milhões, e o lacre imediato de todas as instalações da empresa. 30 milhões Logo, de reais. a Casas da Banha, que um dia foi símbolo de inovação e prosperidade, desapareceu do mapa varejista nacional. Thiago, só uma curiosidade, isso foi em 99, né? 2001 ele faleceu. 2001. Ele faleceu. No entanto, a história ainda não havia se encerrado completamente. Mesmo 25 anos depois, um processo seguia tramitando na justiça contra ex-diretores da empresa, acusados de gestão fraudulenta e dilapidação do patrimônio da companhia nos anos que antecederam a falência. Somente no ano de 2024, esse capítulo foi finalmente encerrado. Olha só, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça arquivou definitivamente o processo por unanimidade, reconhecendo a prescrição da ação. A decisão foi baseada no voto do relator, ministro Marco Aurélio Belize, que deu provimento ao recurso especial dos réus. Nas instâncias anteriores, eles haviam sido condenados a pagar mais de R$600 milhões pelos prejuízos causados entre abril de 92 e março de 99, período em que, segundo o processo, houve o esvaziamento intencional do patrimônio da empresa. Com isso, não há qualquer possibilidade judicial de retorno da marca. A Casas da Banha foi oficialmente encerrada. Entretanto, sua memória nunca deixou de existir. A torre do antigo porcão na Avenida Brasil ainda está de pé. Mesmo enferrujada e esquecida, ainda segue firme no mesmo lugar. Ela se tornou um monumento involuntário ao passado, um símbolo visível da era em que a Casas da Banha dominava o varejo nacional. Hoje é possível encontrar vídeos antigos, jingles e propagandas da Casas da Banha no YouTube. E por mais que a Casas da Banha não existe mais fisicamente, há quem ainda acredite no seu retorno.
Mesmo com a morte de Climério Veloso, o fundador da rede que faleceu em 2001 aos 74 anos, vítima de uma infecção, a imagem da Casas da Banha segue viva, preservada na memória coletiva de muitos. Agora me diz, você teve a oportunidade de conhecer o supermercado Casas da Banha? Deixa aí nos comentários a sua opinião e não esqueça de curtir o vídeo e... Aprendizados, cara. Todo mundo está sujeito a acontecer isso. Não tem tamanho, tá? Não tem tamanho. Nós vimos gigantes caírem. E imagine para quem é pequeno. Por isso você tem que priorizar sempre o caixa. Todo negócio tem que ser igual ao que fala o seu Matheus lá do Grupo Matheus. O caixa é prioridade. O caixa vem primeiro do seu luxo, do luxo da empresa. O caixa sempre será prioridade. A humildade sempre. Que a maioria dos motivos dos grandes caírem é arrogância, é soberba, é isso. Cara, então é manter humildade, o caixa com prioridade e gestão e ser pé no chão. Pé no chão, cuidado com a alavancagem. Isso é o que você tem que pensar para não acontecer isso com você. Isso é o que nós aprendemos nesse vídeo. Eu não conhecia a Casa da Banha. Se você conheceu, escreve aqui nos comentários. Mas é uma história legal. Mais de 230 lojas, mais de 20 mil colaboradores. Cara, se tivesse hoje no Brasil os números dele, seria top 10 Brasil fácil. Brigando ali nos top 5 com BH, Carrefour, Açaí, Grupo Matheus, Pão de Açúcar. Estaria ali fácil pelo faturamento que falou aí no vídeo. Certo? Então é isso, espero que você tenha gostado de um supermercado que eu não conhecia, que teve a sua história, mas que infelizmente findou. É nóis!